Quando eu comecei a acompanhar o futebol europeu lá em 2008, tinha um jogador que nunca foi muito bom, mas ele era conhecido por todo mundo porque o cara era único. O nome do cidadão era Rory Delap. E a fama dele se estendeu pelo mundo inteiro não porque ele marcava golaços ou porque sabia fazer dribles maravilhosos, mas sim pela maneira como ele cobrava os laterais. Esse homem jogava no Stoke City e qualquer lateral que o time tinha no campo de ataque, não importa o quão distante do gol, ele conseguia jogar lá na área, na zona da confusão, para ver o que acontecia. Além da potência, ele tinha muita técnica e esses cruzamentos de lateral, os lateramentos do Delap iam numa trajetória quase que reta para a área, sem fazer um balão muito alto. A bola chegava rápida demais, o que tornava difícil para os defensores se ajeitarem e defenderem, causando o caos nas defesas adversárias. Na temporada 2008-2009, por exemplo, dos primeiros 13 gols que o Stoke City marcou na Premier League, 7 começaram com laterais do Delap. Quando o Stoke venceu o Arsenal por 2-1, os 2 gols saíram de laterais do homem. O futebol bonito do Arsenal de Wenger foi vencido pela simplicidade de um lateral jogado na área. Era quase impossível defender. Num esporte jogado com os pés, o Delap às vezes era o maestro do Stoke City, criando jogadas com as mãos. A força e a técnica que ele tinha nos braços possibilitaram ao Stoke City transformar qualquer lateral num cruzamento na área. E na época, o Delap foi chamado de estilingue humano, braços de catapulta, arma magnífica e lançador de mísseis. Um grande personagem do futebol, reverenciado por todos, admirado pela capacidade que ele tinha, né? Não, muito pelo contrário. Delap e o Stoke City eram meio que considerados terroristas do futebol. O estilo de jogo deles era retranqueiro, feio, antiquado, se fechando lá atrás, tentando sair na bola longa e abusando das bolas paradas. E o lateral na área era a cereja do bolo, era a representação final de um futebol nojento, odiável. Isso fica evidenciado por um dos grandes memes aí de uma década e pouco atrás, quando o Messi estava torando na Champions, na La Liga, mas as pessoas se perguntavam, será que o Messi conseguiria fazer isso aí numa noite chuvosa em Stoke? A ideia era basicamente essa, em termos de futebol, o Messi conseguia fazer o que ele quisesse, mas lá nesse antijogo do Stoke, aí era diferente, era quase um outro esporte. O responsável pelo Stoke Ball era um treinador chamado Tony Pulis, e o trabalho dele não inspirava ninguém, exceto o Mourinho, que uma vez cobriu ele de elogios. Não tinha nenhum outro técnico que queria ser o Stoke. O Wenger na época disse que a agressividade do Stoke era coisa de covarde, e que as táticas deles não eram mais futebol, começava a virar já rugby. Algumas pessoas discutiam se o estilo do Stoke era simplesmente errado, e alguns chegaram até a levantar a pergunta, será que a gente deveria banir os lateramentos? Aquele time do Stoke era motivo de piada e eles sumiram sem deixar nenhum legado pro futebol. Não teve nenhum novo Tony Pulis depois dele, nem ninguém querendo imitar exatamente o que o Stoke City fazia. Pelo contrário, com o passar dos anos, a gente começou a ver cada vez mais treinadores ousados e modernos mesmo em times pequenos, deixando de lado aquele estigma de jogar feio para tentar fazer ali o que os Pep Guardiolas da vida estavam fazendo. O lateramento foi então uma arte meio que esquecida, e Rory Delap em grande parte foi ignorado pelo mundo do futebol. Só que o futebol não gira, ele capota, e muitos anos depois de serem menosprezados, as técnicas malignas do Stoke, que antes eram criticadas, começaram a ser copiadas. Daqueles tempos pra cá, muita coisa mudou. Tanto o Tony Pulis quanto o Delap saíram do Stoke City em 2013 e o Delap, desde que se aposentou, foi convidado para acertar uma cesta de basquete a 40 metros de distância e teve um filho que cresceu e virou atacante do Chelsea. O lateral monstro dele não sumiu completamente, né? Nesse período, de vez em quando, alguém ainda se arriscava. Podia ainda ser uma arma perigosa, mas por muitos anos não foi muito utilizado. Não era uma técnica bem vista, não era elogiada, né? E sem dúvidas, nunca ninguém fez de forma tão eficiente quanto o Delap. A gente também passou por um período curioso de evolução no futebol, onde algumas coisas começaram a ser diferentes e a se modernizar. Antes, um goleiro quando saía jogando, geralmente
Antigamente era na bicuda na bola e o atacante que tinha que se virar lá na frente. Porém, cada vez mais foram surgindo os goleiros que sabiam jogar com a bola nos pés. E de repente os principais clubes do mundo começaram a avaliar os arqueiros não só pela capacidade de defender, mas também de sair jogando. O Guardiola, por exemplo, quando chegou no Manchester City, trocou o Joe Hart, que estava estabelecido na meta dos Citizens, pelo Bravo por conta disso. Mais recentemente, a gente viu o Luiz Henrique chutando o Donnarumma pela porta dos fundos do PSG, mesmo ele fazendo uma temporada de melhor goleiro do mundo, em parte porque ele queria um goleiro que jogasse melhor com os pés, e aí trouxe o Chevalier. Outras mudanças, por exemplo, a gente viu na bola parada. O escanteio, por exemplo, passou de ser visto como uma arma poderosa para gol de cabeça, para ser deixado de lado um pouquinho, dando espaço para o novo escanteio curto, com vários times usando a oportunidade para fazer alguma jogadinha ensaiada, ao invés de simplesmente jogar a bola lá na confusão da grande área. O futebol começou a se profissionalizar cada vez mais, a buscar ganhos incrementais ali, pequenas margens de desempenho que pudessem melhorar para você superar os seus adversários. O combo de estatísticas com análise de dados virou algo muito grande no futebol e alguns clubes basicamente fazem todo o seu processo de recrutamento e treinamento com base nisso. E no meio de toda essa análise e pesquisa, descobriu-se que Dilep, ele mesmo, sempre esteve certo. Lateral na área, por algum motivo, é extremamente perigoso e vale mais a pena para um clube, na maior parte do tempo, fazer lateramentos do que cobrar curto e sair jogando. E assim, essa ferramenta que foi utilizada lá atrás pelo Stoke City e que era menosprezada por todo mundo, começou a voltar mais forte do que nunca. Recentemente, o Liverpool literalmente chegou a ter um treinador de laterais. A função do cara era só essa. Uma época, os Reds estavam muito bem, tinham chegado numa final de Champions, o time estava encaixado, porém o Klopp estava muito insatisfeito com os laterais da equipe, porque eles perdiam a bola nos laterais em 55% dos casos. Ou seja, pro Liverpool, ter um lateral para cobrar era mais prejudicial do que benéfico. O Klopp então encontrou um treinador de laterais que trabalhava no Midtjylland da Dinamarca e levou ele para trabalhar no Liverpool. Lá ele deu dicas de como cobrar melhor os laterais, fez os jogadores treinarem incessantemente a cobrança de lateral no pé do colega e abaixou aquela taxa de perda de bola nos laterais de 55% para 32%, o que se tornou a segunda melhor taxa de todos os times da Europa. Melhor que o Liverpool nesse quesito, adivinha? Só o Midtjylland, que já treinava isso há mais tempo. Esse cidadão chamado Thomas Gronemark fez tanto sucesso como treinador de lateral que já trabalhou também no Ajax, no RB Leipzig, no Borussia Dortmund e até no Flamengo. O trabalho dele foi nos laterais como um todo, tá? Não necessariamente no lateramento lá do Dilep. Tanto é que quando ele chega no Liverpool, ele tenta dar uma tranquilizada nos jogadores dizendo o seguinte: fiquem tranquilos que eu não vou transformar vocês no Stoke City 2.0. E isso, obviamente, não é só no Liverpool, né? O Arteta disse que quando ele jogava, ele nunca na carreira dele de jogador teve uma sessão de treinos sequer focada em lateral. Isso nunca sequer foi abordado. E hoje, segundo palavras dele mesmo, and here they need to master. E o próprio Arteta já meio que deu uma assistência de lateral mesmo sendo treinador. O homem realmente tá levando a coisa bem a sério. E essa mentalidade de aproveitar os laterais está se espalhando como fogo no capim seco. Na Premier League 2025-26, a gente tem cerca de 3,5 laterais longos em média por jogo. Isso é 2 ou 3 vezes mais do que em temporadas anteriores. Esse outro gráfico da Opta mostra a quantidade de finalizações a partir de laterais por temporada na Premier League. Olha a diferença da temporada atual para a anterior. É brutal. E também olha que curioso como que essa técnica era mais comum lá para 2010, aí caiu completamente em desuso e agora tá voltando de maneira estrondosa. Com todo mundo fazendo isso daí, aquelas críticas que caíam sobre o Tony Pulis, sobre o Dilep e sobre o Stoke City, de que eles jogavam um futebol feio e primitivo, foram em grande parte embora. E a gente pode afirmar tranquilamente que o Stoke City, há uns 15 anos atrás, foi inovador e criou uma tendência que tomaria conta da Premier League na temporada 25-26. Só na rodada 9 dessa PL, a gente teve Sunderland
e o Brentford fazendo gol de lateral. O Burnley chegou muito perto e 2 dias depois, fora da PL, o Atlético de Madrid abriu o placar contra o Betis também em jogada originada de lateral longo. Antes era algo raro, mas agora tá todo mundo tentando. O Tottenham fez dentro do seu elenco uma espécie de concurso para descobrir qual jogador conseguia cobrar o lateral mais longe. Aí o zagueiro Kevin Danso ganhou e pronto. A cada lateral do galão hoje em dia, tu vê o Danso secando a bola, se preparando e encarnando o seu dilep interior nas cobranças. E isso tudo não é à toa. A cobrança de lateral tem 3 características bem específicas que tornam ela muito perigosa. Primeiramente, a bola não sai do nível do chão, ela já sai ali de uma altura próxima a 2 metros de altura, fazendo com que a trajetória da bola para a área seja um pouco mais reta, menos arcada, o que torna mais difícil de defender. Segundo, que um lateral pode ser mais perigoso que um escanteio, na medida que da lateral você consegue jogar a bola em direção ao gol. Qualquer desvio pequeno na pelota ali já pode entrar. Enquanto no escanteio isso também é possível, porém mais difícil, depende do jogador botar uma curva monstra na bola ali como se ele fosse fazer um gol olímpico, né? E terceiro, que lateral não tem impedimento, o que é uma vantagem, por exemplo, de uma falta, né? Os jogadores do teu time estão livres para se posicionarem onde eles quiserem. Eles podem inclusive ficar lá na linha do gol, podem encher a pequena área de gente, empurrando a defesa do time adversário para trás, entendeu? Essas vantagens estão deixando o lateral tão perigoso que o negócio se espalhou pelo futebol inglês e agora tá contaminando, digamos assim, até outras ligas. Mas tem um pequeno plot twist aqui, porque o lateramento ele é apenas um sintoma de uma tendência maior, que é os times focarem em bola parada. Se antes ficar buscando escanteio ou lateral para tentar fazer gol de cabeça era coisa de time limitado, dos Stoke Cities da vida, hoje em dia o jogo virou. Um dos melhores times do mundo na bola parada hoje é o Arsenal, que tem um técnico de bola parada, o Nicolas Jover, que ficou muito conhecido recentemente, não pela habilidade dele como cantor, tá? Mas sim porque esse monstro ajudou a transformar os Gunners num time extremamente letal, principalmente em faltas e escanteios, e ajudou o zagueirão Gabriel Magalhães a virar um dos artilheiros dos Gunners. Contra o Atlético de Madrid na Champions, por exemplo, ele não só fez um gol, como também deu uma assistência de cabeça em bola parada. O Jover disse que no passado a bola parada era considerada uma arma dos times mais fracos, que era uma coisa mais aleatória, cada jogador cobrava da sua maneira, mas que hoje elas são fundamentais, e que inclusive os times têm colocado cada vez mais jogadores na área em situações de bola parada, basicamente enxergando essas jogadas como tendo mais valor. Com o Jover, só nos primeiros 3 meses de temporada 2025-26, o Arsenal marcou 11 gols originados em bolas paradas. E quando eu falo gols em bolas paradas, a gente não tá contando pênalti, tá? São lances de falta, escanteio, lateral. Como a gente falou, não é algo por acaso, né? É muito bem treinado. Inclusive o Arteta disse que coisa de 10 anos atrás, quando ele começou a tirar as licenças de técnico, ele já via a importância da bola parada e ele queria criar um time com técnicos especialistas ali que pudessem tirar o melhor dessa estratégia. Aí outros times viram o sucesso do Arsenal e começaram a copiar. O Tottenham tem tido um foco gigantesco em bolas paradas na temporada 25-26 e contra o Everton na 9ª rodada da Premier League, venceram por 3-0 com 2 gols de escanteio em jogadas ensaiadas que lembram as do Arsenal. Um escanteio no segundo pau com a bola sendo escorada para o meio e outro escanteio cobrado fechadíssimo já praticamente em cima do goleiro, com um jogador ali em cima do cara pronto para cabecear. Os 2 gols foram do zagueiro Van de Ven, que com esse doblete passou a ser naquele momento o artilheiro do Tottenham na temporada, evidenciando como a bola parada tem sido fundamental para a equipe do Thomas Frank. Aliás, o Frank, quando era técnico do Brentford, chegou a afirmar que nunca mais trabalharia sem um treinador de bola parada, que para ter sucesso no futebol atual é impossível você abrir mão de ter um cara como esse. E o Brentford chegou a começar a pagar bonificação para os jogadores quando as jogadas de bola parada funcionavam. A cultura no Brentford se tornou tão forte em relação a isso, que quando o Thomas Frank foi embora, o cara que era o técnico de bola parada antes, o Keith Andrews, se tornou o técnico principal. Essa moda começou não faz tantos anos assim, mas hoje em dia qualquer clube que se preze já precisa ter um técnico de bola parada. Pelo que eu pesquisei aqui, justamente o Midtjylland da Dinamarca e o Brentford da Inglaterra, que tinham o mesmo dono, né, foram pioneiros nessa abordagem, só que treinadores de bola parada já foram para Manchester City,
Chelsea, Wolverhampton, Aston Villa, Tottenham, entre tantos outros, além de seleções como Alemanha e Itália. E quem ainda não tem, provavelmente em breve terá. O Gronemark, aquele treinador de laterais que trabalhou no Liverpool, disse que vê times da Bundesliga e que jogam a Champions ainda sem técnicos de bola parada hoje em dia e que isso é a pior coisa que se pode fazer. E ele traz um argumento muito interessante. Ele falou que cada jogo tem uns 15 a 20 minutos ali que são gastos com bolas paradas, né? Laterais, faltas, escanteios, tiros de meta, e somando tudo isso aí, a gente deve ter o quê? Uns 100 lances de bola parada, mais ou menos, numa partida. Então, é uma parte gigantesca de um jogo, e se especializar nisso pode fazer uma diferença brutal. Na Premier League atual, a cada 4 gols, 1 é de bola parada, sem contar pênaltis. Essa é a maior taxa dos últimos 10 anos, uma tendência que parece que veio para ficar. Se antes todos os times queriam jogar na posse de bola, queriam imitar ali o tic-tac do Pep Guardiola, parece que agora o jogo virou. Mas nem tudo são flores, e esse novo movimento também tem levantado críticas. O ex-jogador Jamie Carragher, por exemplo, disse que é entediante e que o futebol regrediu. Um jornalista da ESPN gringa escreveu um artigo gigantesco argumentando que se os times favorecem escanteios e laterais, a gente vai ter menos dribles, menos jogadas de pé em pé e menos futebol bonito, e que as bolas paradas podem estar arruinando a Premier League. Mas vocês lembram no começo do vídeo quando eu falei que o Stoke City chegou a ganhar de 2-1 do Arsenal com 2 lateramentos do Dilep? Então a gente foi nos arquivos, puxou uma fita VHS empoeirada e achou um programa antigo da BBC daquela época discutindo a partida. E um dos comentaristas diz o seguinte: And yes, I would like to think this is possibly the best footballing side in the league. But there's elements which have been missing in the side. 17 anos depois, o Arsenal encontrou na bola parada esse algo diferente. E é criticado justamente por causa disso. Uma jogadinha que o Arsenal tinha, por exemplo, era colocar o Ben White meio que agarrando o goleiro ali, né, atrapalhando o cara pro time poder marcar o gol. Muitos argumentavam que isso tinha que ser marcado falta, por ser injusto com o goleiro, mas meio que seguiu assim e hoje outros times usam do mesmo artifício. Mas a pergunta que fica é, até quando que isso aí vai durar? O Nicolas Jover, treinador de bola parada do Arsenal lá, né, disse que os times estudam os adversários e se adaptam. E no final das contas, os adversários se adaptaram às estratégias do Arsenal, só que depois o próprio Arsenal foi lá, se reinventou, buscou novas jogadas e voltou a marcar gols de bola parada. Tem um caso muito interessante que fala também sobre essa adaptação, voltando lá para os laterais, que é o Midtjylland da Dinamarca. Eu falei para vocês como que eles foram um dos primeiros clubes a cair de cabeça nesse lance de lateramento, e na temporada 2014-15 eles foram campeões da Dinamarca, metendo 25 gols de bola parada. O segundo time que fez mais gol assim teve 12 apenas, menos da metade. Porém, o que aconteceu nas temporadas seguintes? Os adversários foram se adaptando. E quando o Midtjylland foi campeão mais uma vez, de novo metendo 25 gols de bola parada, outros 2 times também fizeram mais de 20 gols desse jeito, enquanto outros 8 fizeram mais de 10. Ou seja, puxados pelo Midtjylland, basicamente a técnica tomou conta do futebol dinamarquês. Não consegue derrotá-los, junte-se a eles, né? Se o lateral na área e a bola parada em geral é uma arma tão perigosa, por que não tentar fazer igual para nivelar o jogo, digamos assim? E como isso vai mudar o futebol? Com os laterais cada vez mais perigosos, será que os jogadores vão pensar 2 vezes antes de se matar para evitar um escanteio e jogar a bola pela lateral? O que mais que vai virar moda, né? Chutão de goleiro pro ataque, de zagueiro mandando lançamento direto sem passar pelo meio campo? A gente já tá vendo aí times que no apito inicial, em vez de saírem jogando, já dão um chutão lá perto da bandeirinha de escanteio. Então nada mais me surpreenderia, né? Aconteça o que acontecer, o fato é que o tempo inocentou o Stoke City. E eu falei muito de treinador de lateral nesse vídeo, né? Mas você sabia que a especialização no futebol também tá chegando em outras áreas? E a gente tem, por exemplo, treinador de substituições. Exatamente, a gente fez um vídeo muito interessante que tá aqui, que eu sugiro que vocês assistam, inclusive com uma entrevista com um cara que é técnico de substituições atualmente, tá? E vale muito a pena ver pra entender pra onde que o futebol tá caminhando.